Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as equações do segundo grau. Vamos ver uma situação aqui, uma das situações onde pode aparecer a equação do segundo grau. Observe o tapete de retalhos que Juliana fez para enfeitar seu quarto. Para fazê-lo, Juliana costurou uns nos outros retalhos de tecido de formato quadrado, todos com as mesmas dimensões. Sabendo que o tapete ficou com 4.050 cm², como podemos calcular a medida do lado de cada retalho quadrado? Bem, para termos uma ideia, com o tapete que ela fez aqui, ela recortou vários quadradinhos de retalhos, costurou um nos outros para formar a malha toda, ok? A resolução seria o seguinte: nós queremos saber a medida de cada ladinho de quadradinhos aqui, né? Então, de cada lado do quadrado, que a gente não sabe, é x. A área de cada retalho será medida lado por lado, né? Ou seja, x ao quadrado. Como o tapete é formado por 50 retalhos, mesmas dimensões, 50 quadradinhos, então nós temos 50 retalhinhos de determinada área para dar um total de 4.050 cm². Então, nós temos 50 vezes x ao quadrado para dar o total de 4.050. Se nós isolarmos aqui, né, passarmos tudo para o mesmo lado da igualdade, nós vamos chegar nessa expressão, onde nós temos uma igualdade e nós temos o valor de uma variável, chamada x, que a gente quer saber, e nós temos elevado a maior potência ao quadrado. Sempre que você observar que tiver uma igualdade, tiver uma variável elevada ao quadrado, nós dizemos que é uma equação do segundo grau. Então, que chama-se de equação do segundo grau, uma incógnita, toda equação que assume na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ela tem normalmente essas três expressões aqui, né? O x é chamado incógnita ou variável. O a, b e c são os números reais, o chamado coeficientes da equação. Pode ser qualquer número, positivo ou negativo. O a é o coeficiente do x ao quadrado, né? Sempre que tiver x ao quadrado, o número que está aqui representa o a. B é o coeficiente que só tem o x, né, elevado à potência 1. E o c é o chamado termo dependente, que ele não tem coeficiente nenhum, né? Não tem variável em nenhum lado dele. Tá certo? Vamos ver algumas situações, alguns exemplos para nós entendermos melhor. Vamos ver algumas situações envolvendo equações do segundo grau. Aqui nós temos essa expressão aqui, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Nesse caso, quem seria a incógnita é o x. Se você ver quem são os coeficientes, ó, o valor do a é o 3, o b é o 4 e o c é o 1. Quando se pede os coeficientes, pega só os números, não se pega as letras juntos, ok? Então, é chamada equação completa porque quando nós temos o valor do b e o c, se o b e o c não for zero, é uma equação completa. Outra situação, p ao quadrado menos 5p mais 6. Quem é a incógnita? É o p. Não precisa ser só x, não. Então, ela pode ter várias letras diferentes, né? Nesse caso, o a é 1, porque quando não aparece nada, ó, é 1. O b é o menos 5 e o c é o 6. Equação completa também. Aqui a incógnita é o t, o a é o menos 5, o b é o 7 e o c é o menos 2. Equação completa também. Agora, quando quando o valor do b ou c for zero, dizemos que é incompleta. Ó, nesse caso, nós temos somente o valor do a e do b, que é menos 10. O c não tem. Aqui outro exemplo de equação incompleta, ó, com incógnita z. Temos o valor do a que é 4 e o b e o c que é menos 100. O b não tem, ok? Incompleta também. E aqui nós só temos o valor do a. O b e o c são zero. Equação incompleta também. Forma normal reduzida. É o seguinte, para ficar entendido, ó, sempre quando a equação estiver igual a zero, ok? Prestar atenção nesse detalhe, ok? Se a equação estiver igual a zero, dizemos que ela é na forma reduzida. Interessante que para nós termos o coeficiente o a, b e o c, eu só posso obter o a, b e c quando estiver na forma reduzida, tá certo? Então, por exemplo, aqui uma equação completa,
Ó, o A é 1, B é menos 7 e o C é 10. Completa. Essa é incompleta, ó, porque está faltando o valor do B. Ó, o A é 1, B não tem, que é 0, C é menos 81. Essa é completa, porque o A é menos 2, B é o 5 e o C é menos 2. Essa é incompleta, porque só temos o valor do A e do B. O C não tem. Se não estiver na forma reduzida, ela vai estar na forma normal. Por exemplo, essa aqui está na forma normal. Mas para você obter o valor do A, B e C, tem que se deixar na forma reduzida. E é simples, ó. O que tiver no lado esquerdo, você passa para o outro lado invertendo o sinal. Deixando sempre igual a 0. Não deixando nada aqui no lado direito da igualdade. Passa tudo para o lado esquerdo. Então nós temos, ó, menos 16 com menos 48. Aí você dá uma somadinha, vai dar menos 64. Está na forma reduzida. É uma equação incompleta, né? Outra situação. Ó, está na equação normal. Para transformar na forma reduzida, ó, esse 3y mais 1 passa para o outro lado invertendo o sinal. Aí vê que eu posso somar, ó, esse 2 do meio aqui, ó. Tem 8 e deve 3, vai ficar devendo 1. O A é 1, B é menos 1 e C é menos 1. Forma reduzida. Outra situação. Ó, o 6x mais 5, ó, passa para o outro lado invertendo o sinal. Vê que eu posso somar aqui, ó, o 2x com 6 e o 5 com menos 5. Chegamos a essa expressão. É uma forma reduzida, é uma equação incompleta também. Quando se fala raízes ou raiz da equação, o que seria uma raiz? Raiz da equação é um número real que substitui no valor do x e torna a sentença verdadeira. Nesse caso aqui tem um exemplo, ó, dizendo que as raízes do x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0, isso aqui é uma equação. Aí está dizendo que são 3 e o 5. Por quê? Porque se você pegar o 3 e substituir onde tem o x aqui, né, ó, vai ficar x ao quadrado, vai ficar 3, menos 8 vezes 3, mais 15. Onde tem x, coloca 3. Se fazer a conta, o cálculo todo aqui, ó, faz a potência, vai dar 9, né? 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 3, 24, mais 15. 9 menos 24 mais 15 vai dar 0. Ok, ó. Fechou 0 certinho. Sempre quando dá 0, dizendo que 3 é a raiz. Se fazer o cálculo com 5, o mesmo raciocínio, onde tem x colocando 5, vai ficar 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40, mais 15. 25 menos 40 mais 15 vai dar 0. Podemos dizer que o 5 também é raiz. Então, nesse caso, podemos dizer que essa equação tem uma raiz dupla, 3 e o 5. Nenhum outro número dá certo para essa situação aqui, somente o 3 e o 5. Eu não coloco o 3 e o 5 ao mesmo tempo, eu tenho que fazer com um número e depois com o outro separado, tá certo? Muito bem, espero ter entendido o assunto. Até o próximo conteúdo, então.